Nós estamos nessa série de mensagens, né? Jesus, manso e humilde. E é uma série preciosa porque o que nós estamos vendo é Jesus Cristo a partir daquilo que ele fala de si mesmo. E nós vimos na semana passada que esse é a única vez que Jesus descreve propriamente algo do seu coração. E ele fala que o seu coração é manso e é humilde. E hoje nós vamos ver como é que Jesus ele pode ser simpático a nós, como é que Jesus ele pode ter essa empatia conosco em nossas fraquezas. Como é que Jesus ele pode exercer essa completa solidariedade para conosco. Eu sei que quando nós pensamos na nossa própria vida, quando nós analisamos quem nós somos, aquilo que fazemos, quero dizer, todos nós conhecemos, você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. E eu fico pensando como que Deus ele pode amar alguém como eu. Como é que Jesus Cristo ele pode olhar para alguém como eu com amor e simpatia. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, a partir do texto lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 2, que diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Primeira questão que nós queremos abordar é qual é o sentido, qual que é o significado do sacerdócio ou do sumo sacerdote. Porque o texto que nós acabamos de ler, ele diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, nós precisamos compreender um pouquinho a respeito do sacerdócio. Primeiramente, quem instituiu o sacerdócio foi Deus. Nós devemos entender que toda a história de Deus com o seu povo, desde o início, a história do chamado de Abraão, e depois vem todos os desdobramentos da história com Moisés, e enfim, a história toda, nós devemos entender que esse processo todo foi o processo de revelação da história da redenção. E é muito significativo que todos aqueles rituais e tudo aquilo apontava para Jesus, certo? Tudo o que nós vemos ali na lei, nos profetas, apontava para Jesus. E foi por isso que Jesus Cristo, quando ele morreu, quando ele entregou o seu espírito e falou: Pai, está consumado, né? Está concluído, está pago, o véu do santuário que separava o lugar santo dos santos rasgou de alto a baixo, num testemunho que Deus estava dando: olha, o meu propósito para isso aqui acabou. Os homens depois reconstruíram, puseram uma cortina nova, mas aquilo já não estava no propósito de Deus. O propósito de Deus é Cristo e é Cristo. E o sacerdócio foi instituído por Deus. E a função do sacerdote era interceder pelo povo junto a Deus.
a função mais sublime do sacerdote era também trazer da parte de Deus conforto para o povo. Porque sem Deus nós estamos presos nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias. Quando nós estamos conscientes de que cometemos um pecado, algo que desagradou a Deus, aquilo fere o nosso coração, porque a gente sabe que aquilo ofendeu a Deus, nós amamos a Deus e de repente toda aquela angústia, aquela situação tem lugar no nosso coração. Foi para isso que Deus instituiu o sacerdócio. Naquele tempo, antes de Jesus vir, os sacerdotes eles ofereciam sacrifícios de animais. Mas como a própria Bíblia diz, e aqui é uma regra, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, certo? Devemos tomar cuidado de pegar uma porção aqui de um texto do Antigo Testamento, ou de que parte seja, e começar em cima daquilo, colocar nossas ideias e construir muita coisa. Não, a Bíblia se interpreta pela Bíblia, e é o próprio Senhor, o Espírito Santo, que inspirou o Novo Testamento, que nos ensina que sangue de bodes, sangue de carneiros, jamais purificaram a culpa de ninguém. O que sempre purificou o coração, sempre que purificou-nos dos pecados, foi Jesus Cristo. E é a própria Bíblia que diz que Jesus ele foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Porque há pessoas que ficam com esse drama, né? Ah, mas como que aqueles que viveram antes de Jesus morrer e derramar seu sangue, como que eles podiam ser perdoados? Havia um outro meio? Não, não havia um outro meio. O ritual, a maneira de comunicar é diferente, mas a purificação sempre esteve em Jesus. Cada sacrifício, desde o Éden, quando Deus, nós entendemos, ele sacrificou lá um cordeiro para com a pele cobrir Adão e Eva no seu estado de pecado. Ali era muito antes da lei, o sangue foi derramado e o sangue simbolizava o sangue perfeito, o sangue da aliança de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, saber que Deus ele tem total poder e controle sobre todas as coisas, que quando Deus decide e deseja uma coisa, aquilo já tem efeito de algo concluído. Quando lá na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo chegaram ao entendimento que Jesus, o Filho, viria derramar o seu sangue por nós e assim nós seríamos remidos, pronto. A obra da redenção já estava estabelecida em seus efeitos. Em seus efeitos. É maravilhoso. E é maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que é infinitamente maior do que a nossa mente, tão pequena. Vai muito além da nossa lógica tão reduzida. E é por isso que nós nos apegamos ao que a Bíblia diz. Então, a função primária do sacerdote era conduzir ao povo, conduzir as pessoas até Deus. E tinha a figura do sumo sacerdote. E lá em Levíticos, capítulo 16, dos versículos 29 a 31, nós temos a instituição do dia da expiação, que é conhecido hoje como o dia do Yom Kippur. É uma data anual, ocorre uma vez só ao ano. E é o momento em que é oferecido o sacrifício pelos pecados de toda a população. É o dia onde todos são chamados ao arrependimento e são estimulados a confessar os seus pecados. E é nesse dia do Yom Kippur que o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, nesse dia, ele entra nesse lugar chamado Santo dos Santos. Para simplificar, imagine que isso aqui fosse o templo em Jerusalém e que aqui houvesse uma cortina. Nesse lugar simbolizava o Santo dos Santos, o Santíssimo, um lugar onde Deus se manifestava. Ali estava a Arca da Aliança, as tábuas dos mandamentos, etc. Era uma simbologia, era um lugar que mostrava a presença de Deus e mostrava como que o homem não tinha por si só o direito de estar nessa presença. É claro, Deus é o Deus de toda a terra, a presença dele está em todos os lugares. Mas aquilo
foi um instrumento, um elemento didático que Deus usou para nos ensinar. E Deus usava de rigor tão grande que uma pessoa que entrasse indevidamente naquele lugar, ele poderia simplesmente morrer. Era assim que funcionava. Não que aquele pedacinho tivesse alguma coisa tão assombrosa, mas era um meio de Deus ensinar a sua santidade. E naquele lugar, o sumo sacerdote, ele entrava com o sangue do sacrifício, uma vez por ano, e aspergia sobre a arca da aliança. E todos os anos eles faziam aquilo. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele nos fala que nós temos um sumo sacerdote. E nós temos esse sumo sacerdote que é Jesus. Mas aqui nós temos uma coisa muito importante. Jesus Cristo, ele foi 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou, né? A nossa teologia se refere a isso como o tempo da humilhação de Cristo. Ele se humilhou, ele abriu mão de exercer todo o seu poder e autoridade de Deus para poder viver como um ser humano. E aí é comum nós encontrarmos as pessoas levantando questões sobre, por exemplo, a infância de Jesus. Porque o Evangelho inicia com Jesus como um bebê, depois os pais vão para o Egito e quando Jesus volta à cena, ele já é um pré-adolescente, né? Um adolescente, 12 anos, 12 para 13 anos. E depois da cena dele com os doutores, ele desaparece e aparece depois, já aos 30 anos. E muitas pessoas ficam tecendo teorias sobre onde Jesus estava, o que ele fez, descobriram um documento antigo, não sei aonde, que fala não sei o quê, mas nós devemos entender que a única fonte verdadeira e digna da nossa atenção é a Bíblia. Vamos entender que muito antes da social media dos dias atuais, muito antes dos posts de Facebook, o ser humano tem essa habilidade de escrever as suas próprias versões e entendimentos da história. Então não é porque descobriu um documento antigo. Não quer dizer nada. A Bíblia, sim, ela é a palavra de Deus. Mas aí fica a pergunta, né? Nós que entendemos e cremos que as informações reais sobre Jesus só temos na Bíblia. O que ele fez da infância até a adolescência? E o que ele fez da adolescência até os 30 anos? E a resposta mais simples é esta. Ele estava, durante esse período, vivendo como um ser humano vive. O que Jesus fez da infância até a adolescência? Ele fez aquilo que as crianças fazem. Como bebê, ele sujou muita fralda, teve que tomar banho, teve que receber todos aqueles cuidados. Mas ele era Deus, sim, mas ele abriu mão disso, se humilhou para ele ter essa experiência de bebê, certo? De aprender a falar. Uma vez eu preguei que Jesus teve que aprender a falar e depois alguém me corrigiu. Mas como? Vai falar que Jesus teve que aprender a falar? Teve sim, ué. Ele mesmo se esvaziou de todo o seu poder de Deus para a experiência dele ser válida. E ele foi um bebê, cresceu, possivelmente teve gripe, teve coisas assim. Por quê? A experiência que ele teve como ser humano foi uma experiência verdadeira. E da adolescência até os 30 anos, o que ele fez? Ele viveu como um ser humano. Ele trabalhou, ele aprendeu uma profissão, ele trabalhou lá na carpintaria, lá com José, ele ajudou a cuidar da mãe, ele, como filho mais velho, ele teve que gerenciar aquele tempo de luto quando José faleceu, e ele ficou ali como o líder da casa. Jesus, ele foi um homem, mas diz o texto, a palavra de Deus, que Jesus, ele foi um homem perfeito. E há alguns que dizem, mas Jesus, ele morreu tão novo. Morreu com 30 anos. Você sabia que no Império Romano, no primeiro século, a expectativa de vida de um homem eram 30 anos? Hoje,
né? A gente passa dos 60, aí começa a mudar o discurso. Não, ou com 80 você ainda está tão jovem, né? Eu tenho uma irmã que eu amo muito, minha irmã mais velha, que cuida da saúde, é radical, gosta de esporte e está se preparando para viver até os 100. E quando eu vejo os vídeos dela fazendo academia, eu creio, falo, ela vai chegar aos 100, certo? Então nós temos essa ideia de 70, 80, 100, mas naquela época era 30 anos, por conta das situações, das guerras, etc. Quando diz que Jesus ele viveu 30 anos para daí fazer o seu ministério, significa, ele faleceu aos 33, mas ele iniciou aos 30. Quando ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, ele já tinha vivido o que era a expectativa de um homem viver naquela época. Ou seja, Jesus ele viveu como um ser humano. E quais as implicações disso? As implicações é que quando nós nos aproximamos de Jesus, falamos com Jesus, nós estamos falando com alguém como nós. Jesus ele foi feito como nós. Esse é o nosso tema hoje. Jesus, ele se fez alguém como nós. Então, não pense você que, olha, Jesus ele pode me entender porque ele é Deus, e como Deus ele sabe todas as coisas. Sim, Jesus é Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele decidiu ter a experiência de ser um ser humano por amor de nós. É muito interessante, quando a gente fala em conhecimento, tem dois tipos de conhecimento, né? O conhecimento a priori e a posteriori. O que significa? Significa que o conhecimento a priori é aquele conhecimento que você tem independentemente da experiência. É um conhecimento inato, é o conhecimento da observação. E o outro tipo de conhecimento é o conhecimento da experiência. Deus, ele não depende da experiência para conhecer. Deus, ele não precisa chupar uma laranja para saber o gosto que a laranja tem. Deus, ele não precisaria se encarnar através de Jesus para saber aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos. Mas é maravilhoso, presta atenção nisso. Deus amou você tanto, tanto, que ele decidiu ter a experiência de ser um ser humano por amor de nós. E essa é a grandeza do Deus a quem servimos. E é por isso que nós podemos chegar diante dele, sabendo que Deus, que Jesus Cristo, ele tem a capacidade de ter total empatia e simpatia por nós. São duas palavras conhecidas no nosso vocabulário, mas é importante nós entendermos bem o significado das duas. Saber que Deus, Jesus Cristo, e é claro que a Trindade por meio de Jesus. Jesus, ele tem essa capacidade de ter simpatia por nós, mesmo na nossa situação de pecado. E empatia. O que é a simpatia? Simpatia é traduzido como um sentimento de companheirismo relacionado ao cuidado e à preocupação com alguém. Geralmente pode ser expressado por meio de tristeza, pena, compaixão por outra pessoa que você gostaria de ver melhor e mais feliz. Então, a simpatia é isso, é esse sentimento de companheirismo. Você, de repente, não precisa necessariamente estar sofrendo a mesma coisa para você ter simpatia. No início, nós oramos pelos nossos irmãos lá na Ucrânia, que no domingo, nesse dia, estão celebrando a ceia. E mesmo sem nós termos consciência, o que é viver num contexto de guerra como eles estão, nós temos simpatia por eles. Nós somos capazes de sentir pena, nós somos capazes de sentir os nossos afetos se movendo em relação. Isso é simpatia. Agora, a empatia, ela já envolve, além de reconhecer o sofrimento, empatia ela envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender os seus sentimentos. Ou seja, depende de uma identificação, uma conexão emocional que passa por compartilhar emoções e sentir a motivação de ajudar. Praticar empatia é desafiante,
porque exige que a pessoa se lembre ou reflita sobre os sentimentos que costumam incomodar, como frustração, nervosismo, confusão. Qual que é a diferença básica de simpatia e empatia? Simpatia, eu imagino, eu tenho sensibilidade o suficiente para imaginar o que a pessoa está sentindo. Empatia é quando eu próprio já passei por situação igual ou pior. Igual ou pior. É quando você já sofreu aquilo. É quando você sabe por experiência o que é aquela dor que a pessoa está sentindo. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele tem essa capacidade de ter essa empatia. E o texto diz aqui, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ter empatia das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse é Jesus. Ah, mas e todas as tentações? Diz o texto aqui que ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado é você se deixar dominar pela tentação. E aqui nós devemos tomar muito cuidado, porque Jesus fala que simplesmente com os nossos pensamentos nós podemos pecar. Então, se você é tentado e você dá a chance de começar a pensar o que seria e tal, toma cuidado, porque nisso você já pode estar pecando. Mas o ser tentado, ele não é em si pecado. O pecado é ceder à tentação. E Jesus, ele é o exemplo de um homem perfeito. Jesus, ele foi um homem perfeito em todas as coisas. Ele era fisicamente perfeito, seus hormônios eram perfeitos, era tudo perfeito. E ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Agora, é maravilhoso isso, porque Jesus é santo. Mas Jesus não é aquele Deus santo que não nos conhece. Muitas pessoas têm essa visão de Deus, têm essa visão de Jesus, porque não conhecem aquilo que nós estamos falando. Quantos olham para Jesus e pensam, olha, mas a paciência de Jesus tem limite, eu já fiz mais do que devia, E você começa a pensar que não, ele não vai se compadecer, não, ele é santo e por ser santo ele está pronto para derramar a sua ira sobre mim, mas a Bíblia diz que ele conhece, ele sabe, e é por isso que ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus, Jesus, ele pode nos representar porque ele nos conhece, ele nos entende. Quando é que eu preciso de Jesus? Eu preciso de Jesus é no tempo da necessidade, é no dia mau. Quando que eu preciso de Jesus? Mais do que nunca naquele dia que eu fiz exatamente aquilo que levou Jesus Cristo para a cruz. É quando eu estou diante dos meus pecados, diante dos meus erros, eu preciso de Jesus. E quando tudo vai bem, eu preciso de Jesus. Quando eu estou com medo, eu preciso de Jesus. Quando eu preciso socorro, eu preciso de Jesus. Quando eu preciso de perdão, eu preciso de Jesus. Quando eu preciso do toque da santidade de Deus na minha vida, eu preciso de Jesus. Jesus que é o sumo sacerdote, aquele que se compadece de mim, aquele que conhece as minhas fraquezas, aquele que me ama e me amou ao ponto de levar toda a minha fraqueza para a cruz. E lá na cruz ele resolveu o meu problema diante de Deus. A cruz é Deus resolvendo um problema com Ele mesmo. Jesus, ele não ofereceu sua vida para dar satisfação a quem quer que seja, mas ele ofereceu a sua vida para nos reconciliar consigo mesmo. O pecado, ele ofende a Deus. E por causa do pecado, merecemos a morte. Mas nós somos amados por Deus, e Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Nós temos então, finalmente, Jesus, ele tem a missão de ser o nosso advogado e salvador. Ou seja, a missão de Jesus como o nosso advogado e salvador, manso e humilde. Esse é o nosso tema. Diz aqui o texto: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los nas questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas pelo pecado. Jesus, ele ofereceu uma única oferta, uma única vez, a oferta perfeita, de uma forma definitiva. Jesus, ele foi o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele apresentou o seu sangue na presença de Jesus. Eu sei que há muitos debates e há aqueles que insistem que Jesus, depois da morte, ele foi lá para o inferno fazer alguma coisa. Eu particularmente não partilho dessa visão, conheço as passagens bíblicas e tenho a minha maneira de entender à luz das Escrituras. E uma coisa preciosa que a Bíblia nos fala, isso é o sentido da carta aos Hebreus. Quando Jesus, lá na cruz, ele disse, está consumado, ele entregou a sua vida. À luz da Bíblia, nós entendemos que naquele momento ele adentrou no Santo dos Santos, levando não o sangue de um cordeiro, mas levando o seu próprio sangue diante de Deus. E a Bíblia diz que, em fazendo isso, ele ofereceu de forma definitiva. E imediatamente, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. É para Deus que nós devemos olhar. Nossa atenção tem que estar voltada para o Senhor. E Ele, como esse Deus manso e humilde, Ele intercede por nós. E eu quero encerrar hoje trazendo à memória uma história muito conhecida que nós temos lá em Lucas, capítulo 15, 11 a 32, que é a do filho pródigo. Aquele rapaz novo que chegou para o pai e falou, pai, eu quero a minha parte da herança. Não me interessa se o senhor ainda está vivo, eu quero a minha parte. E o pai lhe deu a parte, ele saiu, foi viver a vida louca, gastou com farra, com festa, com prostituição, com tantas coisas, e ficou numa pobreza tão grande que ao final a única coisa que ele conseguiu fazer foi ir lá para o chiqueiro, lá onde os porcos vivem, cuidar dos porcos. E ali naquela miséria, sujo, a roupa já cheirando mal, ele se lembra, ele fala, os empregados do meu pai, eles têm uma vida muito melhor do que eu tenho, eu vou voltar para lá e vou falar, pai, eu não sou mais digno de ser tratado de seu filho, mas me trata como um empregado. E diz o texto que assim ele foi, e quando ele estava lá longe, o pai estava sentado lá na varanda da casa, olhando. Porque foi isso que o pai fez desde o primeiro dia quando aquele menino foi embora. O pai, ele não ficou cheio de ira, indignado e falando, tomara que as coisas vão mal e se ele vier aqui eu vou dar uma lição. Não, não é assim que o coração de Deus faz. A ira de Deus, a indignação de Deus, ele derramou sobre Jesus lá na cruz. Entenda a cruz de Cristo. E na cruz de Cristo, você vê, é a sua miséria, é o nosso mau cheiro, é o de pior que nós somos, ali na cruz. Porque se nós não fôssemos assim, não teria sido necessário uma cruz. E aquele pai passou o tempo observando, e de repente ele vê lá de longe aquele vulto, e ele reconhece que é o filho, e ele corre, e ele abraça um rapaz suado, a barba grande, cheirando chiqueiro. Não era aquela roupa bonita que o pai sempre dava, não era aquele perfume gostoso que todos da casa usavam, não. Era uma figura repugnante, mas era o filho, e ele o abraçou. Em Cristo é assim que Deus faz conosco. Ele não fica olhando o quão repugnante nós somos, o quão repugnante as nossas ações são, ele vai e nos abraça. E quando aquele rapaz chega e fala, olha, ele tenta falar o discurso que ele criou, ele diz, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Quem decide quem é digno ou não é Deus. E ele enviou Jesus Cristo por nós, e ele em Cristo, nós somos dignos, não por nós mesmos, mas por Cristo. E o pai da história
levanta o rapaz, dá uma roupa nova, ele vai tomar um banho, coloca o anel, coloca a sandália e dá uma festa. Jesus Cristo, ele foi feito como nós. Ele é o sumo sacerdote. É aquele que nos traz para junto do Pai. É aquele que, por meio do qual o Pai nos abraça. E, queridos, queridas, isso é para alimentar no nosso coração uma confiança em relação a Deus. Não é desejo de Deus que você passe a vida com medo de Deus, pensando, eu fiz isso de errado. Olha, mas será que eu estou fazendo tudo certo? Nós não fazemos tudo certo. Mas eu digo, é muito errado quando nós nos afastamos de Deus e ficamos querendo buscar justiça própria. Queremos buscar merecimentos nossos. Buscamos outra coisa que não seja Jesus. Nós vimos, e aqui apenas um comentário, nós vimos de uma cultura latino-americana. E aqui, com todo respeito àqueles que pensam diferente, mas é uma observação que eu preciso fazer. Na nossa cultura religiosa, o que eles fazem e fizeram foi pegar todas as qualidades doces, suaves, amorosas, belas de Jesus, pegaram essas qualidades e colocaram na figura feminina, que se apresenta como a mãe de Jesus ou tantas outras intercessoras que estão lá. Ou seja, aquilo de bom, aquilo de suave, de cheiroso, de amoroso, é na figura feminina. E é por isso que muitos caem nessa armadilha, porque eles acham que precisa dessa figura feminina para alcançar o coração de Jesus. É um engano. Um engano. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é a fonte de toda doçura, de toda suavidade, de todo o amor. Nem todas as mulheres do mundo são capazes de produzir um aconchego, um carinho tão grande como Jesus, de uma forma perfeita, ele nos dá. Jesus não é aquele homem severo, ele é Deus todo cheio de amor. Amor que Maria experimentou muito bem naqueles preciosos anos que pôde viver ali na mesma casa com ele. E por que eu digo isso? É porque são tantas coisas que surgem, tantas ideias que surgem na nossa mente, que a gente pensa que está nos ajudando a alguma coisa, mas na verdade está dificultando o nosso relacionamento com Deus. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer que Ele te ama. Jesus é esse Deus conosco, manso e humilde. É Ele que nos abraça, é Ele que nos perfuma, é Ele que nos beija, é Ele que nos salva, é Ele que nos dá o seu aconchego. Vamos orar. Pai, nós louvamos por essa palavra e pedimos que o Senhor mesmo aplique isto a cada coração, segundo o teu propósito. Pedimos, Pai, que cada pessoa entenda, pelo agir do Espírito Santo, quão doce Jesus é, quão amoroso Jesus é, e que todo o receio de ir direto a Jesus caia por terra, e que nós entendamos que nenhum nome nos foi dado por meio do qual nós podemos chegar a Ti, a não ser Jesus Cristo. Louvamos, Senhor Jesus, pela Tua presença conosco. Derrama a Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.